Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais uma aula envolvendo funções matemáticas. Em vídeo aula anterior já definimos função, já mostramos o que é o gráfico de uma função, já apresentamos o programa GeoGebra para plotar funções. E na aula de hoje a gente vai estudar transformações de funções. Tá? Essas transformações de funções, que elas podem ser aplicadas às funções matemáticas, são translações, dilações, compressões, reflexões, enfim, esse tipo de transformação. Qual o objetivo de estudar esse tipo de transformação de funções matemáticas dentro do contexto da disciplina de matemática elementar e do estudo geral em matemática, né? E aumentar a compreensão do aluno, através desse estudo de transformação de funções matemáticas, aumentar a compreensão do aluno, tá? na compreensão das propriedades das funções, né? Na compreensão do gráfico da função, né? Por que as coisas são assim, por que são assado, né? Então esse é o objetivo deste assunto de transformações. Então vamos direto às transformações, tá? Então primeiro vem o grupo das translações, né? Nós temos translações do gráfico da função tanto no eixo x quanto no eixo y. Vamos começar pelas translações no eixo y. Primeira transformação então é translação para cima no eixo y. Isso acontece quando a gente pega uma função matemática e soma ao valor da função, ou seja, a gente está somando lá na imagem, né, ao f de x, que é o valor da função de x, a gente soma uma constante real c maior que zero. Portanto, essa constante, nesse caso, ela é positiva. Tá? Quando a gente faz isso, quando soma uma constante positiva à imagem da função, ao valor da função, o gráfico todo ele translada, né, ele se desloca para cima no eixo y, né? No eixo y ele se translada para cima. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos tomar a função f de x, que é x ao quadrado. Já conhecemos, é a parábola, né? Cujo vértice, o ponto extremo, fica ali embaixo, na origem 0, 0, né? E aí nós vamos pegar essa função e somar 1, que é um valor, uma constante positiva, maior que zero, e obter essa função g de x, é uma nova função, que é x ao quadrado, que é o f de x mais 1. Muito bem. O que acontece aqui no gráfico dessas duas funções, né? Então, em roxo, a gente tem a função original, a parábola. Observe que o vértice está aqui na origem, né? Na origem, no 0, 0, né? E aí, o que a gente faz ao somar 1? A gente translada toda a parábola para cima no eixo y, né? É o que aparece aqui. E nesse azul aqui, então nós temos, por exemplo, o vértice que ficava em 0, 0, agora ele fica em 0, 1, né? Foi somado 1 ao valor. Todos os pontos, né, eles são transladados, são deslocados em relação ao eixo y para cima, né? Ok? Então essa translação para cima no eixo y, translação para baixo no eixo y. É óbvio que eu somo a constante a função, só que essa constante agora é negativa, né? Então, por exemplo, vamos pegar a mesma função original, né, a mesma função básica, x ao quadrado, e vamos obter a g de x por essa transformação. Então, a g de x é x ao quadrado menos 1. Então, o que acontece aqui, né, em roxo, de novo, nós temos a função original, a função básica. Veja que o vértice, o ponto extremo da função básica f de x é a origem 0, 0, né? A parábola que a gente já viu, já plotou inclusive lá no GeoGebra. E acontece então que todo o gráfico ele desce, ele se desloca para baixo de uma unidade, né? Então esse ponto desce aqui para o menos 1, né? Todos os pontos, né, então se trasladam para baixo em relação ao eixo y. Então, resumão das translações no eixo y, né? Então se eu somo uma constante c na função, se ela é positiva, translação para cima, se ela é negativa, translação para baixo. Agora, translação
Agora as duas translações que nós vamos ver no eixo X, na horizontal, né? É o gráfico se transladando, né? Se deslocando para a esquerda ou para a direita. Primeiro, translação para a esquerda no eixo X, né? Então, nesse caso, nós pegamos a função, em vez de somar no valor da função, somar lá na imagem, nós somamos no x, nós somamos lá no domínio. Em vez de ser f de x mais c, como foram as outras translações, essa é f de x mais c. Né? Então, o c é somado ao x, não à função. Tá? Ele está sendo também aplicado junto com o x, né? A soma do x e do c está sendo aplicada à função. No caso, como isso aqui é uma translação para a esquerda, o c é maior que zero, é positivo. Vamos dar um exemplo aqui. Seja a mesma função básica, f de x igual a x ao quadrado. Vamos obter a g de x somando no x, né, mais 1. Né? Então fica, a g de x fica x mais 1 ao quadrado. Veja que é bem diferente, né, da outra. Então aqui, ó, a outra ficou x ao quadrado mais 1. Eu somei no valor da função. Somei no x ao quadrado. Agora eu estou somando agora no x, ok? No x. Como é que fica isso? O gráfico está aqui. De novo, a roxa é a função básica, original, né? A parábola. Y igual a x ao quadrado. Observem que aqui nós temos o vértice na origem, né? E quando a gente faz isso, né? Quando soma uma constante positiva, né? Pode parecer constante positiva, teria que transladar, né, no sentido dos valores maiores, no sentido mais infinito, mas não, translada na direção dos valores negativos, dos menores, em direção a menos infinito. Então esse ponto aqui que estava aqui, ele se translada uma unidade para cá, né, porque eu somei 1, né, se translada então uma unidade para cá, então todos os pontos transladam uma unidade para lá. Translação agora para a direita é a mesma coisa, né? Eu somo não na função do x, né? Só que agora a constante é negativa, então de novo a mesma função básica e a função g de x fica x menos 1 ao quadrado. Veja agora o que acontece aqui de novo, é roxo para a função original, a básica, função básica, e azul para aqui sofreu a transformação, né? Então aquela transformação algébrica provoca essa transformação gráfica, né? Então o gráfico se desloca para a direita, então esse ponto que estava aqui no 0 vem aqui para o 1, né? Translada de uma unidade que eu somei 1, né? Se tivesse somado 5, ia haver uma translação de 5 unidades e assim por diante. Então, o resumão das translações do eixo x, né? Então é f de x mais c, quando c é maior que 0, positivo, translação para a esquerda, quando c é menor que 0, negativo, translação para a direita. Agora nós vamos ver as dilações, que são expansões, né? E as compressões, dilações e compressões, né? Dilação é a mesma coisa que expansão. Em relação ao eixo y, tá? Ao eixo y, o que acontece aí? Acontece uma dilação, né, ou expansão em relação ao eixo y, quando eu multiplico a função por um valor constante que é maior que 1. Então, de novo, vamos pegar a mesma função, vou multiplicar por 2. Então, a função transformada, né, algebricamente transformada, vira de da f de x igual a x ao quadrado, fica g de x, que é 2x ao quadrado, a constante c é 2, maior que 1, portanto, ocorre uma dilação ou expansão. O que acontece aqui, tá? Eu vou tentar explicar assim, da seguinte forma. Nesse gráfico, a função original, a função básica é roxo, de novo, né, e a transformada, a que sofreu a dilação, né, é a em azul. Né? É como se eu pegasse o gráfico da função, tá, e desenhasse ele numa borracha. Uma borracha de um balão, né, quando ele estoura, que é aquela borracha que eu posso, né, puxar. Então eu desenho o gráfico numa borracha e depois o que eu faço? Eu dilato a borracha no sentido do eixo y, tanto para baixo quanto para cima. Eu dilato. Então o que acontece? O gráfico da função se espicha. Né? Ele se espicha, ele se expande. É o que acontece aqui, né? Observe como ele se espicha, né? Ele não translada. Tanto não translada que, olha aqui, ó, o original passava aqui na origem, a nova passa na origem, tá? Mas vê que cada ponto aqui, ó, ele vai sendo puxado para cima, ok?
agora vamos na a compressão em relação ao eixo Y, que é o contrário, né? Em vez de puxar a borracha, agora eu vou pressionar, eu vou comprimir, né? Então agora é a mesma coisa, também multiplico por um C número real, só que você agora está em intervalo aberto de 0 a 1, né? Então aqui de novo a mesma função básica, eu peguei como C o 0,5, que é um valor que está entre 0 e 1, né? E resulta nisso que a gente vê aqui, né? Então de novo a função original em roxo, a transformada, né? A transformação do gráfico da função está em azul, né? Aconteceu foi uma compressão, né? Tanto embaixo, de baixo para cima em direção ao eixo X, quanto de cima para baixo em direção ao eixo X, de baixo, empurra, comprime em direção ao eixo X para embaixo, né? Abaixo do eixo X, e acima do eixo X comprime também em direção ao eixo X, né? Faz essa compressão, tá aqui, ó, tá vendo essa compressão aqui, né? Não é uma translação, é uma compressão. Aqui um outro exemplo, pessoal, tá? Eu peguei a função f(x) igual a seno de x. Nós não estudamos as funções trigonométricas, mas até chegamos a plotar seno na aula do GeoGebra, né? Então acho que não vai haver muito problema, tá? E aqui eu estou fazendo claramente uma compressão, porque o número aqui 0,5 está entre 0 e 1, né? No intervalo aberto de 0 a 1, né? E aqui está, de novo, a compressão. Observe que o eixo x está aqui, ó, no 0, observe no 0 aqui. Esse aqui é o eixo x, tá? A função em roxo é a função seno original. A função em azul é a função transformada, né? O gráfico transformado. Então está vendo uma compressão, né? De cima para baixo em direção ao eixo x, de baixo para cima em direção também ao eixo x. É uma compressão no sentido do eixo y, né? No sentido do eixo y, em relação ao eixo y. Então, o resumão de dilação e compressão no eixo y, né, multiplicar por 1c a função. Se o c é maior que 1 é dilação, né, ou expansão. E se o c está nesse intervalo aí de 0 a 1 aberto, é compressão. Né? Agora vamos ver as compressões e dilações em relação ao eixo x. Nós vimos em relação ao eixo y. Agora em relação ao eixo x, compressão e dilação em relação ao eixo x. Então, em vez de multiplicar a função, a gente multiplica o argumento da função. Em vez de multiplicar lá na imagem o valor da função, multiplica o valor lá no domínio, né? Então tu multiplica o c, né? Então a constante multiplicadora está dentro ali, né, do parênteses da função, tá? E ela é, o c nesse caso é um número real maior que 1. Isso provoca uma compressão em relação ao eixo x. Atenção, quando é maior que 1, provoca uma compressão. É o contrário lá, porque lá quando era maior que 1, provocava uma dilação em relação ao y, né? Mas aqui provoca uma compressão. Nós temos então aqui o exemplo, né? De novo, fx igual a x ao quadrado. Estou usando o número 2, observe que o 2 não está na frente, né? No outro caso, ficava, onde é que está? Aqui, ó, o 2 ficava na frente do x ao quadrado, na frente da função, eu multiplicava o f de x. Agora, vamos ver se eu encontro. Voltei muito, né? Agora está aqui, ó. Agora o 2 fica dentro da função, dentro do quadrado, né, da potência 2, né, multiplicando o x, multiplicando então o argumento da função, né, o elemento lá do domínio, não a imagem. E o que acontece é isso aqui, ó, é compressão, né? Então a função está sendo comprimida, como uma borracha, só que em vez de agora de eu comprimir ou espichar em relação ao eixo y, eu vou comprimir e espichar em relação, né, na direção do eixo x, né? Então a compressão em relação ao x, então a função está sendo comprimida em direção ao eixo y, né? A direção da compressão é o eixo x, mas então ela vai sendo comprimida em relação ao eixo y, de um lado e de outro, né? Aqui a mesma coisa com o seno, né? De novo o seno, em vez de seno de x, eu passei de 2x, então é uma compressão. Observem aqui que interessante, né? A função original em roxo, a comprimida é a em azul, quer dizer que eu comprimi, né? E comprimir, então é isso aqui que aparece aqui até aqui, agora ele está aqui, ó. Observa como está comprimido, né? Comprimiu, né? Então tá, então essa foi a compressão. Agora a dilação ou expansão em relação ao eixo x, né?
A dilação ou expansão em relação ao x, eu faço a mesma coisa, multiplico o x, né? Eu multiplico não a função, mas o x, mas o c agora não é maior que 1, ele tem que estar no intervalo aberto de 0 a 1. Por exemplo, então, de novo a mesma função, a parábola x ao quadrado, nós estamos usando c 0,5, né? Que é um valor entre 0 e 1. E nós temos agora dilação, né? Nós estamos dilatando, nós estamos expandindo no sentido do eixo x, né? Afastando a curva do eixo do centro ali no eixo y, ok? Então, o resumão de dilação e compressão em relação ao eixo x, né? Então, é f de cx, né? O c vai multiplicando o x. Se o c é maior que 1, compressão em relação ao eixo x. Se o c está no intervalo aí maior que 0 e menor que 1, é dilação ou expansão. A nona transformação que a gente vai ver aqui, né, nessa aula de hoje, é virar o gráfico de cabeça para baixo. Tá? Para fazer isso, a gente multiplica por menos 1, ou seja, usa a inversa aditiva. Né? Então, pega um f de x, a transformação algébrica é transformar o f de x em menos f de x. Tá? O que acontece é como se fosse uma reflexão em relação ao eixo x. Ele vira de cabeça para baixo. O que estava abaixo do eixo x vai para cima, e o que estava acima do eixo x vai para baixo. Se pensar nos quadrantes, o que estava no primeiro quadrante troca com o quarto, e o que estava no segundo troca com o terceiro quadrante, lá no gráfico, ok? Vamos ver isso? Olha aqui, aqui o eixo x está aqui, ó, aqui está o zero, né? O y é igual a zero, o eixo x está aqui está o x igual a zero, então a origem está aqui, ó. Aqui está a parábola, né? A parábola original, a função básica, a original, né? E aqui está transformada em azul, né? Então ela vai para baixo, ela vira de cabeça para baixo, né? Ela é toda jogada para baixo, ok? Aqui um exemplo, um seno, né? Se eu pego o seno de x e transformo em menos seno de x, o original está em roxo, é esse aqui, e o transformado está em azul, esse aqui. Observa que onde o seno está aqui para cima do eixo x, aqui o menos seno está abaixo. Onde o seno está abaixo, aqui o menos seno está acima. Ó, tá? Ele troca, né? Ele vira de cabeça para baixo. Agora, virar o gráfico no sentido esquerda-direita. O que estava à esquerda passa para a direita, o que estava à direita passa para a esquerda. Reflexão em relação ao eixo y. Agora, em vez de trocar o sinal da função, eu troco o sinal do x. F de menos x, tá? Vamos pegar aqui como um exemplo, f de x é igual a raiz quadrada de x. Essa é uma função interessante, porque essa é uma função cujo domínio é de zero, é fechado zero até mais infinito aberto. Por que essa função não admite x negativo? Né? Porque raiz quadrada de número negativo não existe, pessoal. Então nós vamos aplicar a transformação e obter essa g de x. Aí vão dizer, mas agora é negativo, isso não pode, pessoal. Não cai em ilusão de ótica, não cai em ilusão de ótica. Aqui o x não podia ser negativo. Agora aqui, como eu apliquei esse sinal negativo, o x não pode ser positivo. Porque o sinal de menos x não é negativo. O sinal de menos x depende do sinal do x, pessoal. Vamos se ligar. Então aqui, pessoal, está a função raiz quadrada de x, tá? Observe, né? Então, olha só, aqui é a origem, né? O 0, 0. Então, observe que ela não existe para cá. Ela só existe para os valores positivos. Quando eu faço esse virar o gráfico no sentido esquerdo, essa reflexão em relação ao eixo y, esse gráfico, ele rebate para o outro lado como se fosse um espelho. Ele rebate. Ele faz isso aqui, né? Isso aqui. Ele rebate para o outro lado. Agora, a função azul, observe que ela tem toda ela está desse lado. O domínio dela é todo negativo e não tem nada para o lado positivo. Então, ao aplicar essa transformação, neste caso, eu mudei o domínio da função. O domínio da função f era fechado zero, aberto mais infinito. O domínio da função g é aberto menos infinito, fechado zero. Né? Então, olha só que interessante. Né? Mudou o domínio da função. Tá? Aqui o que é? Aqui sim. A mesma coisa que eu fiz aqui, né? Eu estou usando essa transformação f menos x, né? Que é aplicada a menos x.
eu apliquei aqui na raiz quadrada de x. Vou aplicar aqui no x ao quadrado, tá? É mais um exemplo aqui, né? Então fica menos x ao quadrado. O que acontece quando eu pego um número positivo ou negativo e elevo ao quadrado? Ele sempre resulta em positivo. Então observem que quando eu tenho aqui o caso da parábola e aplico essa transformação, resulta na própria parábola. Por quê? Porque a parábola ela é simétrica em relação ao eixo y, ela tem essa simetria. Então quando eu rebato esse lado para cá e esse lado rebate para cá, né, acaba dando a mesma coisa, acaba dando a própria função x ao quadrado, o que confirma que um número negativo ao quadrado dá o próprio número x, né? Menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então dá essa transformação, resulta na própria função básica, a função original, né? Bom, 11ª transformação, agora vem as transformações que envolvem o valor absoluto, tá? Quando eu aplico o valor absoluto em torno da função, no valor da função, o que acontece? Toda a parte de baixo, negativa, o valor da função que é negativo, ou seja, tudo do gráfico que está abaixo do x é refletido, é rebatido para cima. Então o que está no quarto quadrante é rebatido, né? Vira como se fosse um espelho, né? Espelhado, é refletido, é simétrico, é refletido para cima no primeiro quadrante, o que estava aqui no terceiro é refletido no segundo, ok? E o que estava lá originalmente no primeiro e segundo deixa de existir, né? Então observe essa função aqui, né? A função seno, apliquei, é isso que acontece, né? Aplicando o valor absoluto no seno, né? Rebate tudo para A. Agora, a 12ª e última transformação é simetria em relação ao eixo y, com o uso do valor absoluto no argumento da função. Observe, o absoluto agora não está na função, ele não está lá na imagem, ele está lá no domínio, lá no x, ok? Então, de novo, o seno, né? Eu tenho aqui a função seno, né? Aí eu aplico o valor absoluto. O que acontece aqui, ó? Existe o quê? Esse lado de cá ele é rebatido com o lado de lá, e está lá, desaparece, ó. E é rebatido aqui, olha que fica uma simetria, né? É como se fosse um espelho que rebate lá para o outro lado, né? Rebate lá para o outro lado, ok? Então, essas são as transformações. Então, resumindo, então, simetrias e reflexões, tá? Reflexão em relação ao eixo x menos fx. Reflexão em relação ao eixo y, f menos x. Refletir para cima do eixo x, valor absoluto de fx, e simetria em relação ao eixo y, f aplicado ao valor absoluto de x. Ok, pessoal? Bom, nós vamos continuar esse assunto no vídeo seguinte, né? E a gente vai mostrar exemplos, então, da aplicação das transformações de funções para a construção de gráficos de funções. Então, até lá, pessoal. Tchau!